Olá pessoal, esse é o sexto exercício da lista repetição para fácil que diz o seguinte: o cardápio de uma lanchonete é o seguinte, e aí abaixo ele apresenta uma tabela onde a gente tem os produtos, para cada produto a gente tem um código e para e ainda o preço de cada produto. Faça um programa que leia o código dos itens pedidos e a quantidade desejada. Calcule e mostre o valor a ser pago por item, que é o preço unitário, vezes a quantidade, e o total geral do pedido. Considere que o cliente deve informar quando o pedido deve ser encerrado. Então, nesse caso, esse exercício aqui, o ideal é a gente não construir ele utilizando o laço de repetição for. Por quê? Porque a gente não tem um número determinado de voltas, de repetições que esse laço precisa executar, certo? Então, o jeito mais simples de a gente implementar ele é criando uma variável, certo? Vamos chamar aqui de continua. E a gente diz que continua igual a verdade, igual a true. Eu vou colocar o meu laço de repetição while, então enquanto continua permanecer com o valor verdadeiro, ele vai ficar dentro desse processo de repetição, certo? O que a gente vai fazer agora? Dentro do bloco de repetição, nós vamos solicitar. Primeiro a gente pode mostrar o menu, né? Print menu. E aí, em seguida a gente imprime as opções dos produtos. Então, sem aqui é 102, 101, né? 101, 102, 103. E o último, certo? Agora a gente pode solicitar para o nosso usuário digite o código do produto. Ele é um inteiro, né? Estamos ali do 100 até o 105. Depois a quantidade. Também é unidade inteiro. E por fim, se ele deseja mais algum produto. Certo? E aí a gente atribui esse valor à variável continua, da seguinte maneira. Continua é igual, abre parênteses, eu vou ler o valor que o nosso usuário vai digitar, certo? E eu vou comparar com a string sim, minúsculo, certo? E com isso, o nosso usuário, se ele continuar digitando sim, vamos trocar aqui para minúsculo para simplificar. Então, se ele continuar digitando sim, ele vai continuar em execução. Bom, vamos testar o programa. Se a gente executar ele aqui, você vai observar que ele vai apresentar o menu, código, 100, quantidade 1, mais algum produto? Sim.
Ele novamente apresenta o menu, 101, quantidade 1, mais algum produto, não, e aí ele acaba o programa. Perfeito. Agora que o nosso menu está funcionando, a gente pode passar para a implementação dos itens, que é o que? Primeiro, a gente tem que mostrar o valor unitário e depois o valor geral do pedido, certo? Então, nesse caso, toda vez que o nosso usuário digitar um valor sim para continuar, nós vamos apenas mostrar o valor unitário dos itens. Se ele apresentar um não, é que a gente vai mostrar o valor total da conta, certo? Só que eu ainda preciso fazer uma pequena conversão aqui, que é, eu preciso transformar os códigos no valor, certo? Então eu posso criar uma variável aqui chamada, por exemplo, preço, igual a 0, e aí eu vou verificar. Se o código for igual a 100, então o preço do produto que ele selecionou é 1,20. Caso contrário, se o código for igual a 101, então o preço é igual a 1,30, 1,20. Vamos só conferir aqui, 1,20, 1,30 aqui, certo? Se não, se o código for igual a 102, então o preço recebe, no caso 102 é 1,50. Se não, se o código for igual a 103, 103 é 1,20. Se não, se o código for igual a 104, é 1,30. E se ele não for igual a 104, nós vamos assumir que ele digitou 105 e o preço, então, a última opção, o preço é igual a R$1. Perfeito. Com isso, a gente consegue, retornando a nossa indentação para o segundo nível, certo? Ainda dentro do laço de repetição, observa aqui, a gente consegue imprimir preço unitário, que é o preço, certo? E aí agora eu posso calcular o preço do item. Então, o preço do item é igual ao preço unitário vezes a quantidade. E aí eu posso mostrar aqui como ele solicitou, né? Pago por item. Então, print o preço por item é, vírgula, preço item. Perfeito. O que acontece agora? Se a gente rodar o programa, vamos executar o programa aqui. Então ele vai pedir ali, por exemplo, eu quero um cheeseburger, 104, eu quero 2 unidades. Tem mais algum produto? Não. Então tá ali, ó, o preço unitário é 1,30 e o preço por item é 2,60, que é 2 vezes o valor unitário. Perfeito. Agora que a gente fez isso, ele ainda pede que a gente mostre o total geral do pedido, que seria a soma do pedido desse cliente. Então a gente cria uma outra variável acima do laço de repetição que a gente chama de total geral, igual a 0. E o que a gente faz? Toda vez que nós calcularmos o preço dos itens, que é o preço unitário vezes a quantidade, a gente aproveita e acumula isso no preço total. Porque se eu somar o preço dos itens que ele pediu, certo? No final do programa, então aqui no final, quando eu saio do meu bloco de repetição, certo? Que é quando ele não deseja mais repetir, eu posso imprimir o preço total da conta é, vírgula, total geral, certo? Então, repara que ele ficou no primeiro nível de indentação aqui. Se nós executarmos o programa novamente, então vamos dizer assim, eu quero um item
código 100, uma quantidade, e o item 105, vamos de novo aqui, eu quero o item 100 com uma quantidade, sim, eu quero mais um produto, e o item 105, uma quantidade, não, eu não quero mais nada. Então, tá aqui, ele está mostrando que o total da conta é 2,20, que é R$1 por esse item aqui, mais 1,20 pelo item anterior. Então, esse aqui é a solução do exercício número 6.